Na parte de segunda-feira, Daniel 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais um povo autônomo, livre. Eles agora estavam colhendo as consequências das suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com estas escolhas erradas que fizeram. Agora eles eram escravos, eles estavam no exílio de Babilônia. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 2 e os versos 31 a 35. Aqui diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. É o sonho que Deus deu para Nabucodonosor e que deu também para Daniel poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E aqui está o sonho, e aqui está a descrição do sonho e também a interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viu o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus mostrou para Nabucodonosor, usando o profeta Daniel, mostrou a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Meu querido irmão, desde os dias de Babilônia, representada pela cabeça de ouro, até os pés, os dedos dos pés, nós estamos vivendo nos dedos dos pés da estátua. Deus contou a história, porque ele conhece o fim desde o princípio. A profecia prova que só Deus conhece o fim desde o princípio. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A exposição de Paris em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, com o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, destruiu esses sonhos. E no fim do século XIX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos na tecnologia, mas não avançamos no sentido moral. Martin Luther King disse: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas.
Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel capítulo 2 vão do metal mais valioso para o menos valioso. O ouro, prata, bronze, ferro e, por fim, ferro misturado com o barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores como Freud formaram uma trindade satânica para a sociedade moderna. Estes pensadores do século XIX tentaram nos convencer que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. A nova ordem mundial que está sendo implantada no mundo hoje é mais um grande engano da humanidade. O Fórum Econômico Mundial, liderado por Klaus Schwab, está dizendo que nesta nova ordem mundial você não terá nada, mas será feliz. Não, meu querido irmão. Deus não planejou que você vivesse sem nada. Deus cercou seus filhos de bênçãos, de prosperidade. A história do povo de Israel no passado, uma história cheia de bênçãos. Uma terra que manava leite e mel, fértil, próspera. Deus planejou o melhor para os seus filhos. Deus planeja para você também o melhor. E Deus está planejando uma nova terra, um novo céu para você. Daniel capítulo 2 termina com o fracasso dos reinos terrestres. Todos os reinos da terra serão destruídos. A pedra, que representa a volta de Jesus, ela surge exatamente nos dedos da estátua. É exatamente os 10 dedos da estátua que a pedra atinge, esmiuçando e destruindo a estátua toda, todos os reinos terrestres. Nós vemos pela profecia de Daniel 2 que quando a pedra descer do céu, Jesus Cristo, a terra estará dividida em 10 reinos mundiais. Isto é confirmado também em Apocalipse 17, verso 12, que fala dos 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis e reinarão juntamente com a besta papal, a besta de Apocalipse 13, verso 1. Queridos, a nova ordem mundial é um período de supremacia papal, de poder absoluto papal, sendo que os 10 reinos terrestres vão entregar o poder e autoridade para que o líder papal reine sobre tudo e sobre todos. Mas você, como povo de Deus, você como escolhido, como remanescente de Deus na terra, guiado pelo Espírito Santo, você está a serviço de Jesus Cristo. Nós estamos aqui como representantes de Jesus Cristo. É a Ele que nós rendemos louvor e obediência. E é para o céu que nós iremos com Jesus. Aleluia! Pela luz maravilhosa da pedra que vai descer do céu. É este o maior de todos os acontecimentos da terra. A volta de Jesus para arrebatar você e a mim, o povo de Deus, para o céu, onde viveremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia.